tarde, eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável, para todas as unidades básicas de saúde e também para o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da capital. Dúvidas em relação a fundo de garantia, o FGTS, concessão de férias, 13º, quem já não passou por isso, né, no mercado de trabalho, de ter uma dúvida em relação ao que a legislação cobre, protege o trabalhador aqui no nosso país, né? Então, ter ciência sobre as leis trabalhistas é fundamental, tanto para o funcionário como também para a empresa, né? Para que elas não sejam prejudicadas, né, ambas as partes, e consolidem uma relação profissional positiva e também responsável. Então, hoje, para a gente sanar um pouco dessas dúvidas, ajudar vocês que nos acompanham, a gente está recebendo o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, o doutor Lívio Enesco, que ele vai falar um pouquinho sobre as leis trabalhistas, como que está o cenário aqui no nosso país, para a gente ajudar, né, contribuir aí com vocês, sanando principalmente as dúvidas, né, do mercado de trabalho. Boa tarde, doutor Lívio. Boa tarde, Solange. Boa tarde, telespectadores. Doutor Lívio, eu gostaria que a gente começasse o nosso bate-papo, né, contando um pouquinho para as pessoas sobre o trabalho, né, da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui na capital, que público que atende, né, e há quanto tempo vocês estão em atuação? A Associação dos Advogados Trabalhistas, Solange e telespectadores, ela já existe há quase 40 anos. Ela visa atender e ratificar os anseios da nossa classe, dos advogados trabalhistas ou dos advogados que têm parte da sua rotina ligado ao mundo do trabalho, através de cursos, através de uma pauta de reivindicações, uma pauta de luta da categoria, buscando a defesa intransigente das prerrogativas, defendendo aí grandes demandas dos advogados trabalhistas pelo melhor serviço judiciário, pelo um atendimento melhor, por respeito das autoridades e principalmente dos juízes, dos servidores em relação ao advogado trabalhista, enfim. A gente orbita nesse mundo, de certo que nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil como o grande guarda-chuva, mas na pauta específica a nossa vigência é mais identificada com a nossa classe. E esse mais ou menos é o mundo. A gente promove vários cursos, nós tomamos posse em dezembro, o último, no dia 11 de dezembro, e a partir de então a gente vem promovendo aí, nesse primeiro semestre, mais de 15 cursos, mais de 40 palestras, enfim, travando lutas da categoria em relação a todos os problemas que surgem. Hoje enfrentamos uma greve horrorosa na Justiça do Trabalho, vamos para o segundo mês de greve, isso provoca tanto para os advogados trabalhistas, como também para os jurisdicionados, seja os trabalhadores, seja as empresas, um grande tumulto, um grande problema. Então hoje estamos até um pouco mais tristes, Solange, por estamos enfrentando um problema tão horrível como essa greve aí, que efetivamente parece que não tem fim. Então, acabam também tendo que driblar essas situações para fazer um bom atendimento ao cliente que vocês têm, né? Perfeito, porque você tem a chamada insegurança. O trabalhador tem créditos alimentares para receber, porque o crédito trabalhista tem natureza alimentar, e à medida que esse trabalhador sabe que o processo dele não vai andar por conta de uma greve, que ele sabe que existe um depósito em juízo que lhe beneficia, mas ele não pode levantar porque a greve efetivamente não o permite. Ou seja, isso dá insegurança para os trabalhadores e para as empresas, que não sabem se os prazos continuam, se elas efetivamente podem buscar uma conciliação e tirar aquele problema da frente, o que é muito salutar, que as pessoas conciliem no âmbito da Justiça do Trabalho, ou seja, isso gera efetivamente insegurança. De certo que os grevistas têm os direitos constitucionais assegurados, de certo que os grevistas efetivamente têm que trazer a sua pauta, mas a gente tem um problema do serviço essencial. Nós precisamos de um regramento para o serviço essencial. Cada greve do setor da saúde, cada greve do metropolitano, cada greve do sistema de transportes coletivos impacta a população na primeira na contiguidade dos fatos. A população mais carente é a grande atingida por esse processo. A gente tem que discutir seriamente com o movimento sindical para que as greves efetivamente respeitem os direitos dos trabalhadores e do povo.
vamos ter que ter greves com um contingente de 30%, 40%, 50% de trabalhadores, vamos trabalhar a pauta, mas sempre dialogando com a sociedade. As greves que são greves de um setor só, que não dialoga, elas são sempre abusivas e sempre prejudicam os mais pobres. E esse é um olhar que a gente quer desenvolver aí com os segmentos sindicais. E no dia a dia, doutor Lívio, né, o senhor já pontuou, né, algumas coisas em relação assim, às dificuldades, né, que vocês acabam tendo. Esse público que vocês recepcionam, só são formados por advogados ou vocês fazem também alguma ação de palestras, orientações gerais para a comunidade? A gente tem essa questão, o advogado não pode efetivamente trabalhar na comunidade sem ser o seu cliente. Nós temos hoje um estatuto de ética, ou um estatuto da advocacia, que coíbe efetivamente o atendimento plural, o atendimento coletivo. Os atendimentos coletivos são dados pelas procuradorias, enfim, pelas defensorias públicas, que constitucionalmente atendem as pessoas que não têm os advogados. Na nossa competência, a gente atende o público de advogados, dando educação continuada, dando qualificação e, como disse a você, Solange, entabulando lutas. Na questão da sociedade, a gente tem, nas grandes lutas por demandas sociais, nas demandas de habitação, nas demandas de educação, de saúde, enfim, de toda a pauta construída na Constituição Federal, a gente, com as outras entidades, a gente se alinha e, efetivamente, socorre a sociedade. Nesse particular, então, de consultas, esse tipo de coisa, a gente não pode fazer porque é vedado pelo Estatuto da OAB e, institucionalmente, o nosso diálogo é um diálogo mais voltado à nossa classe. Certo. E dentre esses profissionais, né, que compõem a associação, quais são as demandas que aparecem com mais frequência para vocês em relação a essas demandas dos trabalhadores, quando se desligam das empresas, as dúvidas, né, que vocês acabam tendo que efetivamente aplicar ali um diálogo maior com os associados? Olha, Solange, a gente tem um país, e as pessoas é bom que saibam, que o Brasil não é uma democracia apenas, o Brasil é um Estado social de direito. Então, se você abrir a Constituição Federal, você vai ver demandas construídas pelo texto, que é um instrumento de pacificação, que determina que, efetivamente, nós tenhamos um olhar diferente. O Brasil, a iniciativa privada, efetivamente, tem uma atuação aberta, mas ela é limitada por conta do nosso estatuto. Então, por exemplo, no Brasil, se uma pessoa contrata outra, com habitualidade, com onerosidade, efetivamente, com todos os postulados do artigo 3º da CLT, que caracterizam o vínculo empregatício, ele tem que ser registrado. Você não pode contratar um trabalhador no Brasil, pagando mensalmente, com horário de trabalho a cumprir, com presença obrigatória e, principalmente, com subordinação, sem reconhecer o seu vínculo empregatício. Então, é obrigatório, e é bom que o empresário saiba, que à medida que você contrata um trabalhador, você tem que registrá-lo. Ah, mas o contrato é de experiência. Não interessa. A lei determina, e o Brasil é um país que, efetivamente, o vínculo de emprego se dá por conta da subordinação, por conta da habitualidade e por conta do pagamento da remuneração mensal, você tem que registrar. Senão você vai ter problemas na Justiça do Trabalho e essa é uma economia que efetivamente vai lhe trazer problemas. O empresário brasileiro tem que estar ciente que este país é um país diferente. Nós temos uma Constituição, esse é um país com uma criação multicultural muito grande. Esse foi o país que teve a pégia da escravidão, que efetivamente nos atrasou, nos trouxe muita indignação e que hoje a gente paga muito caro por esse regime, porque mais do que a escravidão, Solange, a escravatura, que é o regime econômico de exploração da escravidão, que trouxe efetivamente um grande problema para esse país. Temos resquícios disso ainda, doutor Lívio? Ah, eu tenho para mim, tanto que eu sou cotista, né? Eu tenho para mim que quando você tira a escravidão, que foi um momento negro desse país, e hoje também acho que é o grande instrumento, efetivamente, de simulação social, eu acho que a escravidão nos marca ainda, nós temos a substituição pela mão de obra
italiana, pela mão de obra dos europeus que vêm aqui, fugindo das grandes guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e aí se constitui a CLT, que Getúlio, percebendo que nós não poderíamos mais ter leis esparsas ligadas aos trabalhos, e também pela combatividade dos trabalhadores, dos movimentos sindicais, dos anarquistas, dos comunistas, dos socialistas que aqui vieram da Europa, junto efetivamente com o povo brasileiro, que Getúlio institui em 1º de maio de 43 a CLT, que não é uma lei, é uma consolidação de leis. É diferente do Código Civil e diferente dos outros códigos, porque o Código é uma lei só com milhares de artigos. A CLT são leis esparsas que são consolidadas. Então, o resquício é muito forte. Tanto que eu acho que as cotas sociais são importantíssimas para eliminar um gap e dar esperança para aquele jovem da periferia, para aquele jovem que efetivamente vem das camadas mais desfavorecidas e que efetivamente é afrodescendente e é negro, ele tem que ter o direito a poder estudar numa escola boa e também entrar na USP. A gente não pode ter uma USP branquela. A USP branquela dá um caráter para o Brasil muito diferente. Nós somos multiculturais, nós somos pessoas que habitam um ambiente de uma riqueza dos afrodescendentes, dos brancos, dos europeus, enfim, de todos que vieram, dos americanos e todos que vieram para cá. Então a gente tem que ter. E esse mundo do trabalho é importantíssimo. Nós estamos tendo hoje o grande problema da absorção da mão de obra haitiana. Sim, que a gente tem recebido um grande número de imigrantes. E é bom que o Estado brasileiro recepcione muito bem esses seres humanos. São seres humanos aí que vêm de tragédias de ordem política, de tragédias de ordem... a questão de uma tragédia que foi o terremoto. Sim. Em Porto Príncipe, o terremoto que foi no Haiti. Ou seja, é importante que o Brasil recepcione e dê a eles capacidade de organização e reconhecimento dos seus contratos de trabalho. Nós estamos tendo hoje o problema dos bolivianos aqui no Brasil e tal, que essas pessoas vêm dos países mais pobres da América Latina buscando no Brasil uma saída. Então é importante que a gente efetivamente tenha os contratos reconhecidos, os contratos declarados e registrados, e o Ministério Público do Trabalho tem atuado muito com a associação e com a OAB, punindo a condição análoga de escravo. Sim, é muito importante essa atuação, né? Inclusive, amanhã, a Secretaria do Trabalho vai estar realizando no Catiluz, né, os empresários que estiverem, porventura, nos ouvindo, um evento voltado para a empregabilidade dos imigrantes, né? A gente tem recebido aí uma nova leva, né, doutor Lívio, né? No passado tivemos e agora a gente está vivenciando isso novamente. Porque, Solange, o empresário olha, e vamos dizer, o empresário mais despreparado, não um bom empresário, ele olha e fala: por que eu tenho que gastar tanto no registro? Por que eu tenho que pagar tantos impostos no pseudo custo Brasil? Porque o Brasil é um país diferente. Se você fizer isso nos Estados Unidos, você vai ter um imposto menor. Vai ter um imposto menor. Você vai ter condições de contratação muito mais baratas que a brasileira, sim. Quando você se aposentar, metade do que você tem, ou 80% do que você tem é imposto. Sabia? Porque lá é obrigatório que você ou doe o dinheiro para as fundações, que é isso que os milionários fazem, senão o fisco vai lá e tira, ou efetivamente você vai ter um grande imposto no futuro. No Brasil, o imposto é gradativo, ele obedece à evolução das pessoas. E quanto mais você efetivamente ter no seu conjunto de forças trabalhadores registrados, trabalhadores felizes e trabalhadores que efetivamente levem para a sua família que você é um bom empresário, você vai ter um caráter até cívico e patriota. O resultado é bom para todos os lados, né? Não aquela visão careta do cara patriota, cívico, mas é um ato de amor ao Brasil. À medida que você recepciona um haitiano, que você efetivamente defende as cotas na USP, defende as cotas nas grandes universidades brasileiras, até as privadas. Nós temos que ter cotas para as privadas também, com bolsas, com bolsas. Ou seja, na hora que você cria, institui redes sociais, Solange, você cria um país melhor. Você permite que aquele que venha dos lugares mais longínquos, com menos formação, não vá para o crime. Você vai falar, todo mundo agora tem um mantra, mas a Índia também, a Índia não tem miséria, não tem crime.
mas a formação lá é diferente. É uma sociedade de castas, a mulher sofre demais na sociedade indiana. O Brasil é um país que tem a democracia mais colada no seu dia a dia. Ou seja, as nossas coisas são diferentes. Por isso que eu acho que o mundo do trabalho tem que ser formal. E o empresário que efetivamente fica chateado com a crise, principalmente com essa recessão que a gente está caminhando, que para mim é menor do que o que ela é avisada, a gente está tendo uma manipulação de informações quanto à questão da recessão, e no momento que você manipula informações e não chega para o grande público a real condição do país, e o Brasil é entre a 8ª e 10ª economia do mundo, você efetivamente cria uma inspiração de recessão que faz mal, porque o empresário para de investir, o trabalhador fica preocupado, Solange, e guarda mais dinheiro. Sim, não movimenta nada, né? E a gente não tem o ciclo virtuoso do comércio, da indústria. Isso acaba impactando. Por isso que eu acho que a imprensa brasileira deve sim criminalizar quem merece, deve sim justificar e efetivamente informar a população do que está acontecendo. Acho que criminoso tem que ir para a cadeia mesmo. Quem rouba o povo é tão criminoso como quem mata, porque você não sabe que tirando dinheiro do povo, você está efetivamente matando, tirando aí o leite de uma criança, tirando o estudo de uma criança, tirando o futuro de um ser humano. Mas a gente tem que saber que efetivamente esse povo brasileiro merece inspiração. Está na hora de, eu não digo mentir nas notícias, mas trazer mais notícias boas, menos notícias ruins. O empresariado se toca de um jeito, Solange, sim, nessa questão. Ele às vezes acaba até contaminando a sociedade com informações que ela não tem condições na prática de saber até que ponto aquilo é uma verdade ou uma inverdade, né? Perfeitamente. À medida que você efetivamente diz que o Brasil tem instituições, que o Brasil tem eleições livres e diretas, que o Brasil efetivamente começa a pôr a mulher no gênero, agora obrigando os partidos políticos com um percentual de participação feminina, que o Brasil já reconhece as pessoas como iguais na sua Constituição, isso é um dado positivo. E isso a imprensa tem que falar. Ou seja, que bom que estamos criminalizando quem merece, que bom que estão indo para a cadeia pessoas que efetivamente roubaram a população. Isso é uma notícia positiva. Isso não pode ser um objeto de trauma para a população. Quantos países do mundo têm um judiciário livre? Quantos países do mundo prendem pessoas tão importantes da sociedade como esses empresários que estão presos? Será que os outros países têm essa coragem? Então vamos felicitar quem o faz, vamos felicitar a população que assiste isso e que efetivamente foi para a rua ordeiramente, foi para a rua se manifestar. A CUT foi para a rua também ordeiramente, ou seja, sociedade é isso. Quem apoia a presidente Dilma, vai para a rua. Quem não apoia, vai para a rua. Quem apoia o prefeito Haddad, vai para a rua. Quem não apoia, com o governador. Isso é democracia, isso é uma riqueza. E isso tem que ser muito preservado, perfeito, né, doutor Lívio? Perfeito. Eu não vi a presidente Dilma falar ninguém vai para a rua, como fizeram. Eu, quando estudava na faculdade, os militares falavam para mim. E eu era do Centro Acadêmico 22 de agosto da PUC, cansei de não poder ir para a rua. Hoje você pode ir para a rua, você pode ir para a rua, você pode. Por quê? Porque nós temos uma democracia. A presidente Dilma foi eleita, o governador Geraldo Alckmin foi eleito, o prefeito Fernando Haddad foi eleito, ou seja, que beleza, não é um país tão triste, né, Zonge? Não sei de onde vem essa fossa, essa tristeza, um país tão rico, ensolarado. Veja o inverno quente. Sim, é um inverno de sol, né? Tá ótimo, doutor Lívio. A gente já está chegando aqui no final do nosso primeiro bloco. Pessoas interessadas em entrar em contato com vocês, procura direto na sede, ou tem um telefone, o que vocês divulgam? Nós estamos na Avenida Ipiranga, 1267, no 3º andar. Nós temos o nosso site, nós temos a nossa fanpage no Facebook, a minha também. Eu convido a todos que quiserem participar da associação. Ela é muito aberta, Solange. E as pessoas que efetivamente não forem advogados, poderão ser colaboradores, participar, fomentar. A gente abre para os movimentos sociais. Nós temos hoje uma sede, abriremos até o fim do ano, se Deus nos ajudar, uma nova sede, teremos 2 sedes. A gente cede efetivamente os auditórios para a sociedade civil. Nós estamos aí abertos ao diálogo social, como todo mundo tem que fazer, né? Tá certo. E qual que é o site? Bom, a gente está com ele aqui na tela, né? Isso. É o aatsp.com.br, esse mesmo, né? Perfeitamente. Então, daqui a pouco a gente volta com o doutor Lívio e um pouquinho mais sobre as leis trabalhistas aqui no nosso país. Até lá.
Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. A nossa entrevista da semana é sobre leis trabalhistas e a gente está recebendo aqui o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, Dr. Lívio Inesco. Dr. Lívio, o senhor já fez um panorama bastante importante no primeiro bloco, né, trazendo até alguns aspectos históricos sobre as leis trabalhistas. O senhor acha que a evolução da nossa legislação, ela acompanha também algumas coisas desse mundo tecnológico, né? Hoje a gente fica, às vezes, à disposição das empresas, né, quase que por 24 horas do dia. Às vezes, com esses aplicativos, esses grupos de bate-papo, as pessoas recebem demandas também, né, depois que sai do ambiente de trabalho. Isso tem gerado problemas para as empresas? A lei tem acompanhado isso? Já está previsto alguma adequação? Pode gerar processos ou até alguma esquematização das pessoas exigirem aí algumas horas a mais trabalhadas? Olha, Solange, a gente tem a CLT, e a CLT é efetivamente dos diplomas mais poderosos na defesa dos trabalhadores do mundo. Ela, de uma forma até que demonstra um desconhecimento, sempre foi associada à Carta de Lavoro de Mussolini, mas ela não tem nada a ver com isso. A CLT é um instrumento fantástico, democrático, que efetivamente apoia os trabalhadores. A partir do momento que surge a Constituição Federal, e a Constituição Federal manda os militares para a caserna, ela vem e constitucionaliza os direitos trabalhistas, através do artigo 7º. Então, a CLT, que já tinha um status importante na pacificação da sociedade brasileira, tem na Constituição Federal o seu banho de loja mais importante. Então, ela começa a participar. O crescimento da justiça do trabalho no país todo. A emenda 45 de 2004, que efetivamente começa a fazer o regramento de capital e trabalho de uma forma mais ampla, e não só no emprego, mas foca no trabalho. E as novas leis que estão surgindo, para esse mundo virtual, esse mundo de home office, esse mundo onde muitos trabalhadores até se ativam das suas casas, efetivamente tudo tem regulação. Solange, tudo é previsto, tudo efetivamente é abarcado pelo sistema legal. O que eu chamo o senhor e a senhora, a questão de um cuidado, é impedir que haja retrocesso no país. Quando se mexe na legislação trabalhista, quando se mexe na Constituição com o escopo de, entre aspas, liberalizar o mundo do trabalho, a senhora e o senhor têm que ficar preocupados.
a senhora e o senhor tem que achar que, efetivamente, isso vai lhes prejudicar. Porque a CLT é boa, a Constituição é ótima e o sistema legal hoje que ampara o trabalhador é bom. E você sabe, a senhora sabe, que hoje a Constituição Federal coíbe o retrocesso. Nós temos um artigo que defende a República, defende a democracia, que diz que não pode ocorrer emenda constitucional ou leis que joguem para o retrocesso. E retrocesso é mexer com os direitos dos trabalhadores, mexer com a Constituição que dá direito aos trabalhadores e impor ao mundo do trabalho regramentos que rebaixem o direito social. Nós estamos muito preocupados, Solange, com a terceirização. Muito preocupados. Que realmente é uma coisa que pode afetar diretamente o trabalhador e às vezes as pessoas ainda não se deram conta do prejuízo que pode haver, né, doutor Lívia? Solange, para mim a terceirização ela traz o mundo da barbárie. Quando você pega numa planta e tem trabalhadores numa relação direta com o empregador e tem terceirizados, você tem gente de primeira e de segunda classe. Você sabe que tem trabalhadores que efetivamente têm um reconhecimento do bom trabalho e gente que tem um trabalho ruim. Porque na hora que você põe a visão econômica do trabalho e não a visão social do trabalho, como determina a Constituição Federal e todos os diplomas, como até o direito civil, que sucedem o texto constitucional, impõe. Então, o importante é o seguinte, hoje nós temos exemplos, como nas plataformas da Petrobras, que aqueles que são funcionários da Petrobras não sofrem acidentes, mas 80% dos trabalhadores terceirizados da Petrobras têm o risco mais de acidente. E os levantamentos nos trazem esses dados. 80% dos funcionários acidentados na Petrobras são terceirizados. A gente tem que tomar cuidado. Hoje, o Brasil, a terceirização é para o serviço de limpeza e o serviço de vigilância. Porque é uma questão que a legislação reconheceu especificidades para esses trabalhadores. Mas nós não podemos aceitar. Esse projeto de lei, que ficou 10 a 15 anos aí dormindo no Congresso Nacional e que veio agora para hostilizar a presidente Dilma, como um estratagema do presidente da Câmara, nesse momento de insegurança, nesse momento aí que se bate muitas panelas aí, que a gente sabe que está acontecendo, a gente não pode permitir, não. Terceirização, não. Associação tem se pautado, desculpe, Solange, está até avançando. Mas é importante, eu acho que é um ponto importante da gente discutir e deixar claro para a sociedade que é um projeto que vem só a prejudicar a classe trabalhista, né? Que tem uma visão que a gente tem que proteger o trabalhador, tem as leis, como o senhor mesmo colocou, né? Leis bem elaboradas que protegem o trabalhador. Eu acho importante a gente destacar isso. E até nessa mesma linha, doutor Lívia, a gente vem aí em questões tanto do seguro-desemprego, que passou, né, por mudanças, e inclusive leis das domésticas, né? Uma classe também que por décadas a fio foi deixada de lado numa situação que eu acho que em alguns casos a gente pode até colocar aquele primeiro bloco que o senhor colocou da questão da escravatura, né? Solange, para mim, essa questão da PEC das domésticas, se você demora tanto tempo, ela tem uma palavra que pode ser o resumo dessa ópera. A palavra é preconceito. Preconceito, preconceito. Ou seja, nós sabemos que grande parte da população dos trabalhadores domésticos são egressos, são afrodescendentes. A gente sabe que, efetivamente, um livro que resume a situação brasileira é Casa Grande e Senzala, e a PEC das domésticas já deveria estar em lei imediatamente. Quando surgiu a Constituição Federal, até hoje eu não entendo, porque pelo princípio da isonomia, todos os trabalhadores são iguais. Eu não entendi por que as empregadas e os trabalhadores domésticos ficaram fora. Mas agora a gente sabe, a palavra é preconceito. Eu acho que é imediato que esse diploma entre. Nós temos que reconhecer quem fica no nosso lar, quem fica do lado dos nossos filhos, quem permite que você, mulher, vá trabalhar, que você, marido, homem, possa ter mais segurança, ou seja, vamos reconhecer aquele que trabalha com você, aquele que está do seu lado, com um sistema legal. Ah, não, mas eu ajudo, eu faço uma marmita com o que sobra em casa, eu ajudo, eu dou um trocado. Gente, parou, esse país aí acabou. A gente precisa eliminar essa questão das domésticas. É importante que os trabalhadores domésticos tenham reconhecimento. A gente viaja mundo afora e vê as trabalhadoras domésticas brasileiras com seu moletomzinho branco, moletom azul. Isso me enche de vergonha, Solange. Isso me enche de vergonha. Porque um casal
que não pode levar seus próprios filhos e numa viagem acompanhá-los sem um trabalhador doméstico, que ponto nós chegamos? Mas tudo bem, paga, vamos lá, eu não quero nem entrar nesse assunto. Mas o reconhecimento das trabalhadoras domésticas, dos trabalhadores domésticos, é vital para a economia, é democrático, é civilizado, é de um caráter tão importante para esse país. Nós precisamos regulamentar já. Para com esse negócio de leizinhas, para impedir, para coibir, para não dar aos trabalhadores os direitos isonômicos que eles têm com o conjunto dos outros trabalhadores. O reconhecimento do trabalho doméstico é importante. Vai ficar caro, mas a vida é cara. Ter um trabalhador em casa enquanto você ganha dinheiro na realmente. Rua, ele é quase teu sócio. Você permite que a mulher tenha... Eu acho que a maior revolução que a gente teve no Brasil, em função do trabalho doméstico, que eu vejo com muita preocupação, a não regulamentação, é que a gente fomentou a mulher no trabalho. A mulher hoje é grande parte da advocacia, da magistratura, das procuradorias. Por quê? Por causa dos trabalhadores domésticos. Então vamos reconhecer, né, Solange? Fazer uma campanha imediata para se reconhecer, depositar o fundo de garantia sim, pagar a previdência. Não desconta a previdência do trabalhador, jamais, ainda doméstico. Pague a previdência dele e pague a tua. Você está ajudando a dar carinho. O seu filho viveu sempre uma grande parte da sua vida com essa pessoa do lar, com essa pessoa que esteve do lado, que também deu educação, também trouxe. Eu acho tão importante isso, Solange. Desculpa ter me alongado. Não tem problema, doutor Lívio. A gente já está também aqui chegando no segundo bloco, né, no final, mas eu acho importante o senhor pontuar alguma coisa em relação à questão do seguro-desemprego, né? O senhor trouxe alguns aspectos importantes, né, que é uma garantia para o trabalhador, que de alguma forma contribuiu, né? E no momento de desemprego, a gente está nesse cenário econômico, que o senhor pontuou muito bem aí, tanto no primeiro quanto no segundo bloco, mas tiveram mudanças que alguns acham como necessárias, tem logicamente, alguns especialistas que veem isso, às vezes até como um retrocesso, mas eu acho importante a gente também ter uma visão de vocês, enquanto associação, como que vocês estão lidando com essas mudanças. Eu defendo todo o seguro social. Isso é uma coisa que na Europa é normal, nos Estados Unidos, eu não vejo, falam, olha, o cara vive de seguro-desemprego. Você vai para qualquer capital da Europa, as pessoas recebem um cheque pelo correio. Eu defendo que o seguro-desemprego seja amplo, defendo que não haja medidas restritivas e nesse cenário de recessão é muito importante que o governo brasileiro dê sua contribuição. Ou seja, à medida que a iniciativa privada passa por problemas, eu acho que o seguro-desemprego tem que ser elastecido, nós temos que permitir que a sociedade efetivamente flua numa dinâmica e num círculo virtuoso. Agora se discute a questão da isenção de imposto de renda para o 13º e também para as férias, que são tributadas de uma forma absurda. Eu acho que também é importante, só na medida que você permitir que o 13º não tenha impostos, você traz para o comércio, traz para a indústria, traz para a atividade comercial um grande fator importante financeiro que possibilita que nós tenhamos dinheiro fluindo. O povo brasileiro é um povo muito generoso. Não é? O Japão, dizem que guardam o dinheiro no colchão, são pessoas mais, mais retidas economicamente. O brasileiro não. O brasileiro compra roupa, compra alimento. O brasileiro efetivamente traz para a sua casa o dinheiro, o lucro do seu suor e da sua luta. Eu acho importante que o seguro-desemprego seja elastecido, que se dê efetivamente alívio no imposto de renda no 13º, nas férias. Nós precisamos de dinheiro fluindo na economia, gerando aí o comércio, mantendo as indústrias e gerando mais empregos. É o círculo virtuoso e não vicioso. Então eu defendo. Acho que o seguro-desemprego tem que ser, não pode ser mitigado. Como eu disse a você, tudo que vier em sentido de retrocesso é inconstitucional e a associação não apoia de certo. Ótimo, o doutor Lívio contribuiu aí com seus conhecimentos, né? Já deixou também aberto tanto o Facebook, né, que o senhor mantém, a associação também. O senhor pode repetir o endereço da sede? É na Avenida Ipiranga, 1267, no 3º andar. E aí, logo, logo, nós teremos a sede também na Barra Funda, perto do Fórum Rui Barbosa, uma sede nova, um espaço lounge, um auditório, vamos fazer até um barzinho também para poder fazer os happy hours. Nós estamos nos movimentando, Solange.
Então, ótimo, agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui e está aberto para outras oportunidades, tanto para o senhor ou outros membros da direção para participar aqui com a gente. Eu agradeço a presença do senhor e agora a gente vai com a Bruna Eleis, que vai trazer informações sobre a Secretaria do Trabalho. É com você, Bruna. Boa tarde, Solange, e a todos vocês que nos acompanham. Se você tem dúvidas em como se comportar em entrevistas de emprego ou elaborar um currículo, o CAT oferece oficinas de orientação ao trabalho todas as quartas-feiras às 9 horas. Além disso, os CATs também oferecem serviços como emissão de carteira de trabalho, busca por vagas de emprego e habilitação de seguro-desemprego. Você também pode ter acesso às vagas do CAT por meio do aplicativo CAT eletrônico, que é disponibilizado para a plataforma Android. Para mais informações, acesse o site www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho ou ligue para 156. É com você, Solange. Obrigada, Bruna. Estamos terminando mais um São Paulo Comunica, que é produzido pela equipe de comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Hoje falamos sobre as leis do trabalho com o Dr. Lívio, que ajudou a gente a entender um pouquinho aí da consolidação das leis do trabalho. Até a próxima semana e continue com a gente, mande sugestões aí de pautas ou assuntos que vocês queiram que a gente aborde. Até lá!